Bom dia, quinta-feira, dia 28 de julho de 2022. Convidamos a todos a se inscreverem nos canais no YouTube do Centro Espírita Caminho da Luz e do Grupo Espírita Amor e Luz de Maria Madalena. É só seguir as instruções que está aí na tela. Convidamos para as nossas lives interativas toda sexta às 19h50. E, mais uma vez, refletindo com o Livro dos Espíritos, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, item Os Espíritos durante os combates. Pergunta 547. Após a morte, os espíritos que, como vivos, se guerreavam, continuam a considerar-se inimigos e se conservam encarniçados uns contra os outros? Nessas ocasiões, o espírito nunca está calmo. Pode acontecer que, nos primeiros instantes depois da morte, ainda odeie o seu inimigo e mesmo o persiga. Quando, porém, se lhe estabelece a serenidade nas ideias, vê que nenhum fundamento há mais para sua animosidade, contudo, não é impossível que dela guarde vestígio mais ou menos forte, conforme o seu caráter. Nós vemos isso aqui no exemplo do plano físico. Nós, quando crianças, temos aquelas brincadeiras de pipa, por exemplo, onde temos inimigos de uma rua para outra, né, que a gente cruza, um corta o outro e tal, e a grande maioria, depois que cresce, vê que não, não era inimigo, era coisa de criança, né? Ou então de bola, e aí são pessoas normais que não têm nada de inimizade, né, daqueles amigos, né? E tem outros, alguns poucos, que continuam encarando a pessoa com aquele, não tem maturidade para perceber que aquilo foi uma fase, uma brincadeira de criança. É isso mais ou menos que ele diz aqui. Pergunta 547A. Continua a ouvir o rumor da batalha? Perfeitamente. 548. O espírito que, como espectador, assiste calmamente a um combate, observa o ato de separar-se a alma do corpo, como é que esse fenômeno se lhe apresenta à observação? Raras são as mortes verdadeiramente instantâneas. Na maioria dos casos, o espírito cujo corpo acaba de ser mortalmente ferido não tem consciência imediata desse fato. Somente quando ele começa a se reconhecer é que se pode distinguir o espírito a mover-se ao lado do cadáver. Parece isso tão natural que nenhum efeito desagradável causa a vista do corpo morto. Tendo-se a vida concentrada inteiramente no espírito, só ele prende a atenção dos outros. É com ele que estes conversam ou ele é que fazem determinações. Então, nós sabemos que esse momento, né, do desenlace, da separação do corpo, depende de cada um. Depende de como cada um se preparou para esse momento, para que ele possa ter um despertar tranquilo. Levamos em consideração que o teu comportamento na sua vida aqui, encarnado, né, com a sua elevação moral, tem uma influência muito grande. À medida que você faz o bem, à medida que você é bem resolvido aqui, naturalmente, quando você chega no plano espiritual, você também chega numa condição bem resolvida. Agora, à medida que você tem uma vida conturbada aqui, a probabilidade de você chegar lá de forma conturbada também acontece. E assim, mais uma vez, agradecemos a Deus por mais esta oportunidade e pedimos o amparo e a proteção para toda a humanidade. E queremos convidar a todos para os nossos estudos online, todas as segundas-feiras, 19h30, o Céu, Inferno e a Gênesis, todos os estudos pela plataforma Meet. Às terças, 20 horas, Diálogo com as Sombras. E às quintas, 17h30, o Despertar do Espírito. Para participar, é só clicar no link. E o link você consegue entrando em contato com ambas as casas em qualquer uma dessas formas de contato. Assim, mais uma vez agradecemos e que possamos amanhã dar prosseguimento às reflexões com Allan Kardec.
Um bom dia a todos.